Então agora vamos falar da parte 4 da minha biografia, muito dura, chama Marte rapta a moça. Então Marte é o deus da guerra romano, né? O Ares grego, né? Por isso é que o signo de Áries chama Ares, porque vem do deus grego da guerra, Ares. E rapta a moça porque rapta Moçambique. Eu chamo Moçambique de moça. Essa moça pela qual me apaixonei desde que nasci, né? Porque sou da savana africana, sou genuinamente moçambicano. Então, rapta a moça, o que é isso aí exatamente? Marte rapta a moça. No meu mapa, Marte aparece em Peixes, decanato de Escorpião, na casa 7, depois eu vou falar desse aspecto ligado à minha mulher. Aqui vai ficar uma marca, não é, que aparece aqui na minha vida, o outro, não é? A casa 7 é a casa do outro. Marte é este outro, esse deus da guerra, né, que perseguiu os portugueses nos Lusíadas do Camões. Esse Marte em Peixes tem muito a ver com a vida além mar, né? Essa vida além mar. Que mar foi esse? Então, Peixes é o signo de Portugal, né? Lá em Portugal morre o Salazar em 1970, tomam o poder e aí dão um golpe, né? Uma tal da Revolução dos Cravos em 25 de abril de 1974, e aí os acontecimentos se precipitam, né? Peixes, onde está Marte, tem muito a ver em baixo nível, em alto nível tem muito a ver com a minha busca espiritual, mas em baixo nível tem muito a ver com alucinações e delírios e projetos inacreditáveis a respeito da salvação do mundo, que na minha opinião nunca vai haver salvação plural para o mundo, vai só haver salvação individual e a duras penas, porque a disciplina que é obrigado para se estar mais presente, como no budismo zen, etc., é muito custoso, mas aqui não, aqui temos um desvario completo. Então lá em Portugal os socialistas tomam o poder e tratam de se livrar imediatamente das colônias. Então havia 3 grandes colônias na África, uma era Moçambique, Angola e Guiné. Ao todo havia 1 milhão de pessoas de descendência portuguesa, né? Muitos deles já na 3ª, 4ª geração lá em Moçambique, que era o meu caso, que nasci na África. E então o que é que eles fizeram? Esses capitaneados pelo Mário Soares, o socialista português, eles decidiram então fazer a entrega, no caso de Moçambique, fizeram lá uma reunião em Lusaka, e fizeram o tal do Acordo de Lusaka, com uma frente de libertação de Moçambique, que seria um grupo de pessoas financiadas pela União Soviética e pela China do Mao Tse-tung, e aí decidiram entregar, marcaram uma data, foi no dia 7 de setembro de 74, que foi o acordo, e aí propuseram que então no dia 25 de junho de 75, Moçambique ficaria independente, e todos nós queríamos a independência mesmo de Moçambique. O que a gente não queria era entregar o poder para esse grupo, porque esse grupo naturalmente é sempre radical. Não? Um radical é esse cara que só leu um livro, se é que leu, e quer obrigar todo mundo a seguir os ditames desse livro, dessa ideologia pobre, né? Pobrezinha. Então, o que seguiu foi, no dia da independência, em 25 de junho de 75, houve um decreto do ministro do Interior, e esse decreto chamava Decreto 2420, em que quem não quisesse viver em Moçambique, que doravante seria um país comunista, e quando eu digo comunista não há mais propriedade privada, não há mais nada privado, tudo pertence ao Estado, o Estado é que passa a saber tudo. Vale a pena seguir o Thomas Sowell, um intelectual economista norte-americano. Dão 24 horas para quem não quer ficar lá no país comunista, no paraíso, 24 horas para ir embora para sempre, com 20 quilos de bagagem, né? Então, 1 milhão de pessoas tiveram que fugir de Angola, Moçambique e Guiné, de Moçambique 300 mil, e muitos mataram, muitos suicidaram. Imagina, de repente você não tem casa, você não tem mais nada, então tiveram que fugir.
Eu não presenciei nada disso, nesse sentido fui agraciado, porque estava num colégio interno na África do Sul, fui proibido, porque eu tinha o passaporte sul-africano, fui proibido de entrar em Moçambique, encontrava a minha família e amigos na Suazilândia, que é um país entre a África do Sul e Moçambique, até todo mundo ir embora e cada um foi para um país qualquer e eu decidi vir para o Brasil. Então, chego no Brasil com uma mala de 20 quilos, com 20 anos, e isso vai fazer parte da próxima história que eu vou contar. Aqui eu gostaria de fechar mais uma vez, não com um cavalo magoado, triste e tal, mas a questão ligada ao arqueiro, ligada à metafísica, ligada a isso, quer dizer, a ideia de que tem que ficar claro para quem passou por uma perda dessa magnitude, que a gente é obrigado. Vocês se lembram quando eu falei lá dos meus 8 anos no navio, vendo o navio se afastar e o meu pai se afastar, e prometi a mim mesmo nunca desamparar, deixar os meus filhos. Aqui aos 18 anos eu fiz uma promessa extraordinária a mim mesmo, não é? Que era a ideia de que quem são os verdadeiros agentes de todo este fenômeno que aconteceu. E eu prometi a mim mesmo estudar bastante, e eu acho que hoje, francamente, eu acho que sou uma das pessoas que melhor conhece de filosofia política, história política, história universal, etc, coisa e tal. E a segunda questão é o que eu mandei recentemente uma mensagem para o meu amigo Jorge Ribeiro, que também era de Moçambique, inclusive morou lá 8 anos após a independência, louco. E a gente estava conversando sobre o assunto, e o que eu falei para ele, vou falar para vocês, não é? De que é curioso. Primeiro, a maioria das pessoas nem sabe nada de Moçambique, então vocês foram para a escola aqui, está tudo filtrado, não se fala nada de Moçambique, deve ter crocodilo na rua, leão, não sei o que lá. Então seria interessante, depois eu um dia vou publicar sobre como era Moçambique em 1975, para vocês verem a magnitude, né? Uma segunda maior represa da África, o maior radioclube da África, o maior estádio de futebol da África, rodovias, universidades, tudo, então, toda a infraestrutura. Mas aqui eu falei para o Jorge, o que é curioso é que a gente sai com 20 quilos de bagagem de Moçambique, novo, não é? A maioria é novo, porque os mais velhos já foram, e a gente leva com a gente o arqueiro, não é? E o arqueiro é a vontade, o intelecto, a inteligência, a criatividade, a sabedoria, etc. e tal. Então a gente perde tudo material referente ao cavalo, perde tudo, né? A maioria das pessoas não tem a menor condição de entender o que é isso. Mas sai com o arqueiro, sai com a alma, sai com essa alma. E então, quando a gente sai, e eu chego aqui com 20 anos, quer dizer, eu vou recorrer a esta alma, a esses atributos da alma, e vou tentar refazer a minha vida. E eu e o Jorge e todo esse milhão de pessoas sobreviveram. Quer dizer, aqueles que não se mataram, suicidaram, desgosto, etc., mais velhos, não tinham muito o que fazer. Não, mas os novos todos sobreviveram. E as pessoas que ficaram lá, que na época não tinham dinheiro para poder ir embora, ou foram fascinados por essas promessas, que na época eram 9 milhões, hoje são 3 vezes mais, são 27 milhões. E a renda per capita de Moçambique hoje é $429 ano. Então, é o 11º país mais pobre do mundo. Então, não deixa de ser pedagógico a ideia de que quem ficou com as coisas, as casas, o meu pai era fazendeiro, a gente tinha casa de campo, casa de praia, até já fui lá em 2000, pedi licença para entrar na casa de praia, não para entrar na casa porque a casa não me interessa em nada, casa a gente compra, vende, troca e etc, isso não interessa, mas pedi licença para ver a vista do mar, da praia, né? Como diz o Emerson, a vista é minha, e não exige título de propriedade. Mas assim, não deixa de ser interessante que aqueles que só acreditam, que são os materialistas, ateus, nihilistas, que acreditam que só há cavalo, só há corpo, ficaram com tudo, e no entanto não tem nada, estão na miséria, né? E nós que perdemos tudo, né, fomos refazer as nossas vidas. Então isso também é um testemunho muito interessante, não é? De que
os valores da alma, os valores que a maioria nem sabe que tem alma, a maioria nem sabe que respira, mas quem sabe que respira e sabe que há a vontade, que é da alma, que há o intelecto, a inteligência, que há a imaginação, que há a capacidade férrea, a disciplina de se reconstruir e se refazer, então nós todos conseguimos nos refazer. Então essa é a lição que ficou para mim. E também, naturalmente, a maioria dos meus amigos não fizeram o que eu fiz, mas no meu caso, como eu prometi a mim mesmo conhecer muito bem essa ideologia ou essas ideologias, conheço muito bem, não é? Então, assim, não há dúvida nenhuma que sei muito bem as dimensões, tanto sociológicas, filosóficas, filosofia política, a dimensão psicológica desses sujeitos, uma leitura teológica desses sujeitos todos, conheço-os muito bem. Então não sou como o Chapeuzinho Vermelho, que acha que não há o lobo mau, porque está com a roupinha da vovó. Oi, 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 lobinho mau, vovó, que é vovó. Não é a vovó, já comeu ela, inclusive, e então não há inocência, entenderam? Então fico por aí, depois a gente já, na próxima, já vai para Júpiter do Brasil, já apareço aqui no Brasil.